Oi, oi, pessoal. Um ótimo Shabat para vocês. Vamos aqui fazer uma leiturazinha aqui rapidinho de Isaías, que é Yashayahu em hebraico, Yahu, Yasha, salvação de Yahu. Aí essa informação rapidinha só para aqueles que não sabem. Gente, vou falar aqui desse verso para vocês refletirem, meditarem, internalizarem, não sair defendendo coisas que não sabem, porque até assim a gente peca. Vamos ter temor, gente, vamos ter temor. Quem me acompanha aí há mais tempo, acompanha aí os áudios, as leituras bíblicas que eu leio, a passagem bíblica e comento também. Quem está acompanhando entende o que eu estou falando, não é? Um grande abraço aí para os irmãos que estão sempre, né, acompanhando aí, inclusive. E, gente, vou tentar aqui resumir algumas coisas para que vocês tenham temor. O que está faltando nas pessoas é temor. As pessoas não têm temor. E muitos acham que é assim, eu tô fazendo bem, sabe, gente? Porque tem que ser amigo de todo mundo, não pode dar falso testemunho, sabe, gente? Porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que tenta, sabe, fazer tudo certinho. Gente, na ignorância, essas pessoas também estão condenadas. Olha só o perigo. Condenação, gente, não é só fazer o mal total. Também é julgar injustamente. Se você julga injustamente, achando que está fazendo o bem, você está pecando. Você está transgredindo a palavra, você está transgredindo a Torá. Como? Como que eu estou transgredindo a Torá se eu estou fazendo, se o meu coração quer fazer o bem, o que importa é o coração, né? Isso é o que a maioria das pessoas pensam, gente. Mas a partir do momento que você é ignorante de algo e você faz um julgamento na ignorância, você já está praticando o mal. Entendeu, gente? Na visão do Criador, você já está praticando o mal e vai receber juízo por isso. Tá vendo, gente, o perigo de se fazer julgamentos sem conhecer a reta justiça? Por isso que na palavra parece contradição quando o Messias diz para julgar e ao mesmo tempo ele diz para não julgar. Tem gente que acha isso contradição, mas não é contradição. Então, como é que a gente entende isso? Se você for julgar, julgue segundo as escrituras. Julgue segundo a justiça da palavra. Aí você pode julgar. Bom, eu li na palavra que é assim, assim, assim. Então, quando eu for julgar, a minha medida para julgar vai ser o que está escrito na palavra. Ok? E da mesma forma, quando eu não devo julgar, quando eu não sei do que eu estou falando, quando eu não conheço as coisas, quando eu não conheço da palavra, aí você não julga. Porque a probabilidade de você dizer que algo é errado ou certo pela sua própria opinião é 99%. Entendeu? Entendeu, gente? Olha como é importante a gente saber essas coisas. Então, como que eu vou aprendendo a julgar? Vamos lá, vou mostrar para vocês o básico, tá? Primeiro vamos ler aqui Isaías, que é Yashayahu. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem. Muitos fazem isso, né? De todas as formas. Gente, temos que meditar, internalizar isso, porque o que é mal, nem sempre o que é mal para mim é mal para o outro. O mal se torna relativo quando a gente anda segundo os nossos interesses, segundo o nosso coração. Tem gente que vai fazer o mal achando que está fazendo bem. Os fariseus mataram o Messias achando que estava fazendo bem. Por quê? Porque aquele Messias lá, aquela pessoa estava blasfemando, aquela pessoa estava promovendo, estava perdoando pessoas, aquele senhor lá, o Messias, na cabeça dele, estava perdoando pecados, estava fazendo um monte de coisa errado. Na cabeça deles, eles estavam fazendo bem. E será que eles estavam fazendo bem, gente?
O povo lá que andava com eles andavam na aparência, eles olhavam os fariseus, nossa, olha os fariseus, né? Eles são do Sinédrio, olha, eles sim são os servos do Criador. E aí, para quem gosta muito, né, de se justificar na carne, usar a Torá, torcer a verdade da Torá, o que o povo pensava? Não, ó, na Torá estava escrito sim, que tem que ter os sacerdotes e tudo, olha, e eles são os sacerdotes, então eles são os enviados do Criador, olha, eles ensinam todos a Torá no Shabat, eles que são do Criador. Era assim que o povo fazia julgamento. Agora, o Messias, quem é esse? Quem é esse? Esse não é filho de José? Esse não é o filho lá? Nós não conhecemos as irmãs dele? Quem é esse para falar contra os fariseus? Essa era a mente do povo, gente. Tá vendo? Por que a gente tem que ter temor? Para não achar que está fazendo bem e está fazendo mal. Quando você, desconhecendo de todas as coisas, você condena o justo e justifica o ímpio, você está fazendo um julgamento injusto. Logo, isso está contando como pecado para a sua vida. Olha só, né? E a pessoa no coração dela está segura. Não, ó, tá vendo? Estou fazendo uma boa ação. Ela está segura no coração dela. Coração enganoso, auto-engano. Tá vendo, gente, como que funcionam as coisas? Por isso que diz, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. É assim que caminha o mundo inteiro. Não é, gente? Não é só na teologia, mas também é no mundo inteiro. As pessoas fazem do mal bem, bem mal, e inverte todos os valores. E, inclusive naqueles que acham que estão seguindo a verdade. Principalmente nesses. E aí, ó, no contexto e na sequência, para finalizar com chave de ouro, vem: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Isso daqui resume muito do que eu também tenho falado para vocês, gente. As pessoas têm uma sabedoria da terra, que é segundo a terra, nem entende o que é sabedoria celestial, né? As pessoas têm uma sabedoria segundo a terra e acham que por conta disso, elas são já automaticamente capacitadas para ter sabedoria do alto. Lê do engano. Por quê? Porque as coisas do alto é diferente das coisas da terra. A sabedoria do alto é diferente da sabedoria da terra. Entendeu, gente? A sabedoria da terra é o que os judeus têm, que é sem arrependimento. Eles vão ter muita sabedoria para agir de muitas formas aqui nesta vida. Paulo falou sobre isso. A sabedoria que vem, os dons que vêm segundo a Torá é sem arrependimento. Por quê? Porque é para as coisas desta vida. Agora, a sabedoria que vem do alto, não. A sabedoria que vem do alto está em oposição à sabedoria terrena, que só cuida dos próprios interesses. É disso que o Evangelho trata. E é disso também, gente, que o Criador tentou passar para os crentes do passado. Tentou passar não, né? Ele deixou testemunho, é melhor dizer assim. Porque o que ele quer fazer, ele faz. Mas ele veio ensinando. E o testemunho, gente, eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem, mas o testemunho da antiga aliança, ele serve para dizer, mesmo quando se dá o conhecimento, né? Eles, por conta do coração, das inclinações, eles não internalizam. E isso é para o Criador provar para nós, tá vendo aqui como que é? Mesmo com algo bom, eles preferem o mal, porque é da natureza e da inclinação. Isso é testemunho para nós, entendeu, gente? É difícil entender isso, porque a gente só consegue discernir essas coisas com uma mente elevada, entendeu? Não que as pessoas, elas se façam entendedoras dessas coisas, mas é o Criador que abre o olho, entendeu? Lembra o Messias falando em relação lá aos discípulos dele? E agradecendo ao Pai? Pai, graças te dou, porque tu revela as coisas aos simples, aos pequenininhos, e as esconde dos sábios e eruditos, que acham que conseguem alcançar a sabedoria celestial por meio dos próprios esforços. Entendeu, gente? Então, voltando, né?
As pessoas se acham inteligentes segundo a própria opinião. E a palavra diz, não é assim, porque se vocês andarem assim, vocês vão julgar errado. O nosso julgamento tem que ser exclusivamente segundo a reta justiça. E a gente só aprende a reta justiça pelo Espírito, gente. Por quê? Porque aí a gente não vai estar buscando nossos próprios interesses, ok? É a visão que o Pai nos dá, quando a gente consegue enxergar as coisas além dos nossos próprios interesses, ok? E aí, aqui ó, as pessoas invertem os valores, acham que estão julgando certo, mas na verdade estão julgando errado. Como vocês podem ver, né? A pessoa é ignorante sobre algo, mas a inclinação leva a defender algo que é do interesse dela. Então, o que a gente deve fazer? Se a gente é ignorante a respeito de algo, a gente não tem que falar nada. Porque senão a gente vai querer, a gente vai acabar errando, porque a gente vai querer ser bom. Eu quero ser uma pessoa boa, sabe, gente? Eu sou uma pessoa muito boa, então eu vou fazer assim, 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 mesmo não sabendo o que é para fazer. Vai julgar errado. Por quê? Porque vai correr o risco de condenar o justo e justificar o ímpio. Olha o perigo. Aí agora nós voltamos para Paulo, onde as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas hoje, né, essas ideias novas que as pessoas estão trazendo, elas estão tão cegas a respeito das coisas. É incrível isso, né? Mas isso também faz parte das profecias, porque quanto mais a pessoa não tem, até o pouco que tem será tirado, ok? Foi o que o Messias disse. A gente pode aplicar nessas situações, porque é isso que significa. Aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Medita nessa máxima, gente. Como não é o que está acontecendo em relação a isso. É incrível como, quando a gente acha que a pessoa está cega num caminho, ela fica mais ainda. E para as pessoas que enxergam, isso assim, é algo que foge até do natural, sabe? Assim, incrível como não consegue enxergar. A gente fica até espantado, escandalizado, não é? Com tamanha cegueira. Então, se hoje em dia as pessoas estão considerando Paulo, estão falando de Paulo como se ele fosse mais um, como se fosse um igual a eles, como se fosse um igual a qualquer um. Olha que coisa louca. Por isso que fala outras coisas. Porque não sei o que Paulo, falando um monte de coisa de Paulo. Vários comentários, e muitas dessas pessoas, elas apenas estão reproduzindo coisas que aprendem por aí. E aí, por conta das próprias inclinações, né? Das próprias inclinações, querendo sabedoria própria, e né, tem vários motivos e razões, as pessoas acabam abraçando essas ideias. E tendo Paulo como um qualquer, como elas. Só que aí o que a palavra ensina? Que Paulo não é como você. Paulo participou do testemunho. A gente tem o testemunho das Escrituras. Quando a pessoa fala contra Paulo, não é porque está falando contra qualquer um, não. Ela está falando contra o testemunho das Escrituras. Por quê? Porque foi o testemunho das Escrituras que falou de Paulo. Então, quando a pessoa fala contra Paulo, está falando contra a palavra, gente. Abre os olhos, pelo amor do Criador. Para conseguir enxergar o óbvio. Eu não vou entrar aqui na parte doutrinária, porque Paulo está, sim, alinhadíssimo com o Messias. Se as pessoas dizem que não está, é porque elas estão crendo em um falso Messias, que não é o que está no Evangelho. E não é à toa que essas pessoas estão negando o Evangelho. Estão negando. Por quê, gente? Porque o Messias que eles creem não é o do Evangelho, é um outro. Vamos abrir os olhos. Gente, vamos abrir os olhos para poder julgar segundo a reta justiça. Nós temos um testemunho que se chama Boas Novas, que o Messias veio trazer. Boas novas de quê? Vida eterna, reino celestial. Sua vida não é mais vida na terra. A sua vida agora é outra, é vida eterna. Antigamente não foi dado esse testemunho da vida eterna. Olha como é simples, gente. O Messias veio dar testemunho da vida eterna. Paulo veio dar testemunho da vida eterna. Os dois estão alinhados. E o que fazem as pessoas que falam contra Paulo? Será que eles estão dando testemunho da vida eterna ou da vida neste mundo?
Quem eles estão ensinando vocês a buscarem? É a vida eterna ou a vida neste mundo? Olha só como está tudo claro, gente. O Messias que estão anunciando não é o do Evangelho, está óbvio na cara. Como é que não conseguem enxergar? As pessoas estão dando falso testemunho de Paulo, que é o mesmo que dá falso testemunho da própria Escritura. Quem é que coloca incredulidade na palavra do Criador, gente? Cuidado, meu povo. Vocês que o Criador tem chamado, examinai para ver se vocês estão realmente na fé, nas Escrituras, para não ser como aqueles que sempre estiverem do lado dos maus, e com o tempo descobrimos isso. No tempo da Inquisição, gente, olha o conflito que estava naquele tempo. A Igreja Católica, os líderes religiosos chamavam os reformadores de diabo. Mandavam matá-los. Por quê? Porque eles estavam trazendo a verdade. De certa forma, claro, eles também erraram, alguns deles, né? Também tinham pensamentos que eles acabaram errando, né? Principalmente nessa questão dos judeus, que eu também consigo compreender se a gente olhar numa visão, numa perspectiva diferente. Porque pelo que a gente vê, existe sim, gente, judeus terríveis que praticam abominações, cabalistas e coisas que estão sendo misturadas. Gente, da mesma forma que a gente vê hoje pessoas falando coisas terríveis do testemunho da nova aliança, os judeus também faziam isso. E se a gente não estiver andando, né, buscando praticar muitas coisas do Espírito, a gente acaba também tropeçando nessa parte, né, se indignando além do que a gente pode se indignar. Então, que a gente aproveite de toda essa situação para a gente ser exercitado e cada vez mais firmado na rocha. Procure pelas pessoas cujo prazer está nas coisas celestiais e não nos tesouros deste mundo. Essa é uma evidência de que você está enxergando. Entendeu? Olha como é fácil, é só olhar, a verdade está na cara, gente. Ninguém precisa dar falso testemunho de ninguém. É só ter olhos para enxergar o que está debaixo do nariz. Porque só porque a pessoa é bonzinho, porque fala as coisas que vocês gostam de ouvir, porque tem carisma, isso daí não é indicação nem evidência de que a pessoa tem a vida eterna, gente. Muitas pessoas que são boas e que não têm o evangelho não têm a vida eterna. Pode acontecer sim, elas não terem uma condenação, né, assim grande. Elas vão receber poucos açoites, segundo as próprias obras. Mas elas não herdarão a vida eterna. Entendeu como é que funciona? Vamos pensar na fé da forma como o Messias nos ensinou. O objetivo do crente é a vida eterna. Esse é o maior dom do mundo, essa é a pérola de grande valor, onde você larga tudo, todos os seus tesouros da terra para ter a pérola de grande valor, entendeu, gente? Então vamos orar para que o Criador nos dê olhos, para que a gente não se deixe levar pelos nossos interesses pessoais, mas pelo que o Criador ensina, pelo que o Messias ensina. Aí sim a gente tem segurança, ok? Esse é o caminho. Cuidado, para não achar que está fazendo o bem e está julgando os outros injustamente, acusando falsamente alguém que tem testemunho da palavra para justificar quem não tem, que é o que está acontecendo com Paulo. E, né, para todos também aí que estão nesse caminho, né, e de repente estão sendo aí acusados injustamente, fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos e até agradeça, como Paulo mesmo disse, né, várias vezes quando perseguia ele, agradeça, por quê? Mas é perseguidos pela justiça, tá, gente? Não é perseguidos porque falou besteira, não, porque tem gente que faz isso, né? Fala um monte de besteira, é perseguido e depois acha que está sendo perseguido injustamente. Não, estão sendo perseguidos justamente. Por quê? Porque falaram besteira. E a palavra também testifica disso. Assim é o mundo, gente, né?
As pessoas, ao mesmo tempo que defendem o injusto, também se indigna com os maus. Não é assim a vida? Essa loucura? Pois é, mas pra gente que tá na fé, a gente vê essa loucura e consegue compreender. Essa é a meta e o objetivo da sabedoria, ok? Então, que a gente consiga discernir. Tá sendo perseguido falando que é justo? Então, ok. Tá sendo perseguido por fazer o mal, por falar besteira, por blasfemar da palavra? Aí você só está colhendo as consequências das suas palavras. Tá, então vamos aproveitar aí, né, voltando, aqueles irmãos que estão sendo aí perseguidos pela justiça. Qual justiça? Da palavra. Não é segundo a opinião da pessoa, é segundo o que o Messias ensinou. O Messias veio para ensinar a gente a enxergar a Torá como convém, não como os fariseus enxergavam, ok? Vocês estão enxergando a Torá igual os fariseus ou igual o Messias? Essa é a diferença. Meditem sobre isso. O Evangelho veio jogar a luz na Torá. Tá bom? Veja aí o que as pessoas defendem. Veja o que elas defendem, se está alinhado com a palavra. Gente, está tudo à vista. Ninguém precisa mentir, nem é só enxergar o que se vê. Veja o que as pessoas estão defendendo. Veja o que elas estão falando contra. Acabou, isso daí já revela quem a pessoa serve. Entendeu? E tenham temor para não estar fazendo do mal bem, nem do bem mal, nem das luz trevas e trevas luz. Ok? Estamos aqui para sermos exercitados na justiça das Escrituras. Então, vamos pegar todas essas situações e aproveitar a oportunidade para meditar, refletir, aprender a julgar corretamente, porque a palavra diz que é para julgar. Tudo que a gente diz que é certo ou errado, não importa da forma como nós dizemos. Mas tudo que a gente diz, isso é errado, isso é certo, a gente já está julgando. Coloquem isso na cabeça. A questão é, será que nós estamos julgando do jeito que o Criador disse para julgar? Ou será que a gente está julgando pelas nossas próprias opiniões? Entendeu? Essa é a questão. Vou ficando por aqui. Espero que vocês possam internalizar essas palavras, ok? E o Criador abençoe aí o descanso de vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.